Helena Raquel, em live com Karina Bach, disse que nos Gideões a frase "pare de orar" foi mal colocada. Por que você acha que essa mensagem ficou guardada para os Gideões especificamente, sendo que você prega em vários outros lugares, e você disse, achei que eu estava guardando para o outro ano. Você crê que esse é um momento onde existe maior visibilidade, é um momento que mais pessoas ali estão envolvidas, que o Senhor usa de uma maneira mais forte? E poderia ser ou não, mas vou lhe dizer, por exemplo, que eu preguei uma mensagem muito pontual na conferência Jesuscope do ano de 2025. É uma conferência de grande alcance e eu acredito que, se Deus quisesse, teria se utilizado também daquela plataforma, né, para que a mensagem pudesse chegar mais longe. Então eu esperei, porque de fato era essa a direção de Deus, vai ser lá. Óbvio que os Gideões têm um alcance, sim, grande. Mas eu, por exemplo, estou citando nessa conferência que também tem, não tanto quanto, mas tem muita. E não foi. Então, eu fiquei sensível como mensageira, e isso eu sei que é muito fácil para você entender, mas talvez seja muito difícil para quem não tem vivência espiritual entender. Eu fiquei disponível. Eu sempre pergunto ao Espírito Santo o que eu devo pregar. Sempre. Não foi dessa vez. Só que desta vez, ele me trouxe ao coração uma mensagem que já estava há 13 anos, com pequenas anotações. 13 anos. Agora, eu tenho uma desconfiança. Deus escolheu aquele púlpito porque tem um grande alcance. Deus escolheu aquele dia porque pessoas pontuais que ele queria que fossem, tocadas, tratadas, ajudadas, estavam ali pessoalmente e também ligadas no Brasil todo e fora dele. Alcança os Gideões missionários muitas mulheres, alcança homens, famílias, alcança inclusive pessoas que dificilmente poderiam investir financeiramente para ir até uma conferência, demandando voo, hotéis, mas que de suas casas ligam no YouTube e assistem. Deus queria socorrer, Deus queria sacudir essas pessoas, por isso aquele dia, aquela hora. E não existe nenhum momento antes em que vocês compartilham com a liderança qual a mensagem que vai ser ministrada? Não, ninguém sabia. O meu esposo sabia que era uma mensagem incisiva. Eu falei para ele, olha, eu preciso de ajuda, de oração, porque eu tenho uma palavra para entregar. É claro que em momento nenhum eu dimensionei o alcance fora da igreja. Para mim era importante, era pontual e era forte, porque Deus estava nos sacudindo e dizendo, não sejam assim, não fiquem assim, não façam assim. Mas eu não compartilhei com ninguém. Hoje uma colega me mandou uma mensagem e ela disse assim, você poderia ter nos preparado para te defender, enquanto mulheres e tal. Não, nem eu estava preparada para nada disso, Eu estava preparada para entregar a mensagem que Deus me deu e eu fui e a entreguei. Não compartilhei com ninguém. E também quero ressaltar que não houve nenhum tipo de condenação ao que eu preguei da parte de nenhum organizador, nem do pastor presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, nem do pastor presidente da convenção, que está ali à frente hoje do projeto, ninguém. Eu acabei de pregar a mensagem e, ao sair, o que eu ouvi e vi foram pessoas dizendo, graças a Deus, eu estava orando por isso, nós precisávamos ouvir, sabe? Gente que tem pequenas ações em suas igrejas de despertamento nessa área, gente do setor político, cristãos, que estavam ali, mulheres, melhor dizendo, cristãs, mulheres, enquanto assim, naquela pontinha, vereadora de um município pequeno, secretária, sabe? Olha, eu estou fazendo uma coisa aqui que Deus colocou no meu coração, no espaço que Deus me deu, e hoje essa palavra é Deus falando comigo. Foi essa repercussão. Eu acredito que dividiu um pouco os pensamentos quando isso atravessou os nossos portões, porque dos portões para dentro, quem é saudável, quem é espiritual, quem é bíblico, sabe que há uma dor e que essa dor precisa ser tratada e cuidada sim.
Pastora, você percebe que essa dor ela vem numa crescente pelo tempo que nós estamos vivendo, ou pelo tempo em que tudo isso que se vive, né, de uma forma escondida ou silenciada, pela proporção do tempo em que ela ficou ali silenciada, você crê que isso tem aumentado? Você olhando para trás, naquele primeiro momento que você recebeu essa palavra, olhando pela, né, a atual igreja ali no momento, como que você detecta o tempo anterior e o tempo que hoje a igreja tem vivido? O que eu percebo é o seguinte: há uma diminuição dessa mentalidade dentro das nossas igrejas, sim. Uma liderança nova, pessoas, inclusive, tementes, como eu posso dizer, pessoas que procuram compreender e fazer a leitura das dores que as pessoas atravessam com mais sensibilidade, outras mais bem preparadas. Então, tudo isso fez com que, na minha visão, isso hoje não estivesse desenfreado, crescendo. Os casos de violência e abuso. Mas acredito que há uma dor represada. Dor, não casos. Dor. De pessoas que passaram por isso. E é assim que eu passo a receber os depoimentos desde daquele domingo, daquele sábado. Passaram há 30 anos, 40 anos, 15 anos, e que nunca se sentiram acolhidas por uma palavra como aquela, em um ambiente semelhante com tamanha proporção. Claro que essas pessoas ao longo da vida ouviram de alguém: não, você tem razão, não, você não poderia ter passado por isso. Mas quando a pessoa ouviu, como ouviu, inúmeras me disseram assim: Karina, eu vi que Deus me ouviu, eu vi que Deus estava me vendo. Talvez uma leitura nem tão correta da coisa, mas eu cheguei a ler assim: eu senti que a justiça tinha chegado para mim. Ou seja, não sei quem fez, o que fez, de que cidade é, mas quando a Bíblia é aberta e a gente consegue dizer pela palavra, isso não. A pessoa que sempre soube que estava com razão de ter falado, lutado, chorado, quando ela ouve isso, então isso é verdade. Eu tinha razão. Então acredito que a gente está diante de uma dor. Estava, tá? Porque desagou. Querendo ou não, o inferno, a represa abriu. Esse mal está sendo expurgado, está saindo, está indo para longe. A batalha espiritual é de um nível alto nesse momento, mas não tem retorno. O que Deus começou a fazer nessa área, nesse sentido, nos últimos anos, Ele vai continuar fazendo e ninguém vai deter isso. É Ele. Ele é o dono da seara. Ele é o agricultor que poda, que limpa para dar mais fruto. E nem espernear, reclamar, sabe? Não vai mudar nada. Ele está fazendo e Ele vai continuar fazendo. O que eu percebo é isso, que essa dor represada foi tocada profundamente e que, infelizmente, pelos anos que não foi, acumulou, prendeu, pesou. Com o tempo, Karina, na medida em que Deus for trazendo, sabe, o que Ele vai trazer de esclarecimentos, a gente vai perceber que é como se um falso altar fosse quebrado. Um altar de conivência, de silêncio. Foi fendido ao meio. E quem não tem participação não tem por que se perturbar. Pelo contrário, está no grupo dos que oram, dos que dizem: Deus, é isso mesmo. Limpa, lava, santifica. Não permita que continue no oculto. E é o clamor de muito tempo, de muita gente orando por isso. Pastora, você falou uma frase muito forte que foi replicada em vários lugares, com pare de orar, né? Pare de orar por esta pessoa, pare de orar por essa situação específica, por essa pessoa. Em que sentido você falou sobre isso? E é algo que chocou muita gente,
mas que realmente é bíblico. Existem passagens na Bíblia que o Senhor fala e Ele nos exorta, pare de orar, agora é comigo, pare de orar. Então eu gostaria Ele que você diz, falasse inclusive ele chega a dizer em alguns textos, não adianta orar porque eu não vou ouvir. Mas é aquilo, Karina. Primeiro eu vou dizer que tem gente escandalizada com o meu pare de orar, que nem ora. Nem ora. Tá escandalizada, mas nem ora, né? O ser humano, ele tem, né, os seus desafios pessoais, faz as leituras do que faz a partir das lentes da sua própria história. Então, cada pessoa acaba lendo e entendendo de uma forma diferente. Eu quero dizer que talvez, sim, essa frase pudesse ter sido melhor colocada. Mas eu quero considerar que falar o que você precisa falar de um texto do Antigo Testamento, de um livro histórico que você precisa vir interpretando, que culmina num alerta desse, que ao mesmo tempo eu tenho a pretensão e fiz de culminar, de concluir, apresentando a pessoa de Cristo como, né, o corpo partido que de fato traz a cura. Fazer tudo isso em 1 hora, que era o tempo que eu tinha, que eu atravessei, não é fácil. Também, no calor das palavras, pode ser que uma frase seja mal compreendida se não for vista à luz de todo o contexto. Porque para quem ouviu todo o contexto, sabe que a recomendação não era, não ore, não tenha vida de oração, não decida sua vida com oração, não era isso. Pare de orar, para começar, só para de fazer quem está fazendo. Então, estou dizendo para você, né, e aproveito para dizer de novo aqui, que vem orando há anos por alguém que te agride, te bate, te ameaça, que esse é o momento de deixar de orar um pouquinho por essa pessoa. Agora eu vou acrescentar um pouquinho que eu não falei lá, e começar a orar agora por você, para Deus te encorajar, enviar as pessoas certas para te apoiar, abrir o caminho de um lugar seguro para você estar, você então consiga fazer essa denúncia. Esse pare de orar não é desista da vida de oração, mas aprenda a discernir a hora em que você precisa sair do lugar de quem intercede por alguém que não quer mudança, que não está sensível à ação do Espírito Santo, que se tornou perigoso a você e às pessoas que você ama, e mude para um lugar de ação, para coibir isso. Aí alguém já pontuou, mas tem tanta gente que denuncia e o pior ainda assim acontece. Eu acrescentaria o seguinte: essas pessoas, ao menos, tentaram. Sim. E nós temos também a responsabilidade de orar pelo poder público, para que as leis sejam, de fato, construídas em prol das vítimas, para que algumas situações mudem. Não adianta só a vítima ou quem alerta, mas passa pelo legislativo. O judiciário cumpre o que o legislativo propõe. Então, não é uma questão de partido, quero deixar isso bem claro aqui, mas uma questão de intercessão, para que leis justas sejam feitas nessa nação, para que além da denúncia a gente tenha bons resultados, melhores do que tem tido até aqui.